Que delícia ter vocês, milionárias e milionários, aqui comigo. Eu sou a Glaucia Moraes, esse é o Empregada Milionária e fique aqui e fique rica! Ou rico também. Trabalhe enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. Provavelmente você já deve ter ouvido uma dessas frases por aí, não é não, Mili? Essa cultura de que você tem que trabalhar, se esforçar, ela pode até fazer sentido para algumas pessoas ou para todas elas, mas desde que ela não acabe prejudicando aí a sua saúde física, mental, emocional, porque a renda extra, Mili, ela é uma ótima opção para levantar uma grana com propósito. Ah, mas como assim? Renda extra com propósito é você fazer um dinheiro a mais para quitar uma dívida, para fazer sua reserva de emergência, para talvez fazer uma viagem, realizar ali algum sonho, investir em algum curso. Agora, fazer renda extra só para acumular uma renda acumulativa só para conseguir guardar mais dinheiro, aí pode ser até perigoso. Porque se você ficar trabalhando em 2 empregos o tempo todo, do que adianta você só acumular dinheiro, se o seu propósito for esse, só de acumular, e depois lá no futuro você tem que ficar gastando com remédio, com terapia, porque você acabou tendo um esgotamento físico, mental, um burnout. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos falar de como criar uma renda extra com limites para aumentar os seus ganhos, sem precisar virar um robô, respeitando o seu tempo, tendo coerência com a sua realidade. O nosso objetivo é respeitar a sua saúde física e mental. Então, para isso, bora aprender a ganhar mais com equilíbrio? Já deixa o seu like dourado, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo milionário. Vem, Mili, bora milionar! Primeiro, Mili, a gente precisa entender a diferença entre esforço e exaustão. O primeiro passo para colocar limite na sua renda extra é entender a diferença entre estar ocupado e ser produtivo. Porque quando decidimos começar um segundo trabalho, seja ele qual for, pode ser fazer doces, editar vídeos, se tornar um personal pet, daqueles que você leva os cachorrinhos para passear, fazer uma faxina, cozinhar fora, qualquer tipo de renda extra, nós pegamos o nosso tempo livre e transformamos em tempo de trabalho. Só que o que acontece? O nosso cérebro ele não foi feito para operar em modo de alta performance 18 horas por dia. Quando você está exausto, você está pagando um preço por aquilo. Só que é invisível, você não vê na hora. Com o cansaço excessivo, você pode acabar errando mais no seu trabalho fixo. Isso pode impactar na sua produtividade, às vezes você pode até ser demitido por isso, porque você não está produzindo tanto quanto deveria, porque você está muito cansado, está trabalhando muito. Isso acontece, Mili, é normal. Mas também pode acontecer da qualidade da sua renda extra também cair. Você pode acabar perdendo clientes. E o pior, a sua paciência com a família, o seu tempo livre com ela também, desaparece. Ai, Glaucia, mas eu já ouvi dizer que renda extra é muito bom, sem ela a gente não sai do buraco, como que eu vou fazer então? E isso é a mais pura verdade, milionária. Sem você fazer renda extra, se você for pobre, endividado, se você tá todo lascado, como diz aí o nosso primo pobre, a renda extra é um caminho do qual você pode percorrer e conseguir ter um suspiro, um alívio financeiro, mas ela tem que ser específica, com propósito. E o que eu quero dizer aqui nesse vídeo é para aquelas pessoas que às vezes não estão se dando conta do que está acontecendo na vida delas. Porque o que a gente mais vê é aquilo, não, vai lá, mete o pau. Não, a gente tem 24 horas. Como que você consegue ficar pobre ainda tendo 24 horas no seu dia? Corre, faz a renda extra, trabalha de dia, trabalha de noite. Claro, eu dou apoio para você correr atrás, para você querer sair dessa vida, né? Às vezes que você está enfrentando aí com dificuldade financeira, endividada, cartão de crédito. Mas você concorda comigo que não tem como você correr uma maratona todos os dias? Porque às vezes a pessoa ela já está num nível de estresse, de cansaço tão grande, ela não tem como encaixar às vezes alguma coisa ali, ou às vezes ela não se dá conta de que aquilo tem que ter um tempo para começar e terminar na vida dela. A primeira regra de uma renda extra sustentável
Porque uma boa renda extra é aquela que você consegue sustentar com um propósito, com uma meta por um tempo, Milha. Aquela que não vai deixar você ainda mais exaurida, tirar o seu tempo de qualidade com a sua família. Eu sei que às vezes tem mulheres que precisam trabalhar, não tem esse tempo, não tem esse cuidado com elas mesmas, mas é necessário que você consiga colocar uma coisa que seja escalável e que ainda sobre tempo para você poder se recuperar para continuar. A renda extra sustentável, ela deve caber dentro da sua rotina e não esmagar ela, entendeu? Ai, Glaucia, então como que eu vou fazer renda extra? Como assim? Bom, Mili, para você começar a fazer a sua renda extra, você precisa colocar alguns limites que são inegociáveis, para você não se esgotar e nem desanimar. Antes de você aceitar qualquer trabalho extra, de você pensar em encaixar aquilo na sua rotina, você se faça aí essas 3 perguntinhas. A primeira é: quanto tempo, milionária, da sua rotina aí, do seu dia, você pode doar para esse trabalho extra? Porque você não concorda que é complicado você trabalhar 4, 5 horas por noite, depois de ter trabalhado um dia todo exaustivo, cumprido aí 8, 12 horas às vezes, de CLT, por exemplo, como uma Mili, que às vezes é uma faxineira que pega aquela casa, ó, sem parada, trabalhar, ficar mega cansada, sair de lá e pegar outro trampo desse que vai ter que gastar a mesma energia que ela gastou nessas 8 horas limpando, cuidando dessa casa. A mesma coisa, vamos supor, o nosso milionário, ele é um servente de pedreiro, um ajudante de obra, imagina, ele passa aí de 8 a 12 horas carregando cimento, pedra, tijolo, aí ele tá moído e ele vai pegar um bico onde ele vai carregar mais peso, até por mais horas, às vezes, aí do que o outro. Então, milionária, para você não começar uma coisa, fazer uma renda extra e depois lá na frente você pensar assim, nossa, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse ouvido aquele vídeo ou aquela pessoa falando, eu não estaria nessa situação que eu me acabei, eu não tô mais aguentando. Então, para esse tipo de coisa não acontecer e a gente precisa fazer uma renda extra, mas com limite, você precisa separar quantas horas você tem e você pode para poder fazer essa renda extra. A segunda pergunta que você deve se fazer é o seu limite de sono. Ah, mas por que o sono, Glaucia? O que tem a ver? Bom, você dormir de 7 a 8 horas por noite para fazer renda extra funciona? Por uma semana, por 2, às vezes até alguns meses, mas depois o corpo ele próprio começa a pedir para a gente desacelerar. Então, defina o dia do seu descanso, aquele dia que tem que ser sagrado para você se recuperar. Não dê garantias, Mili, para o esgotamento. Tirar um dia de folga para dormir um pouquinho mais, tomar um café da manhã mais tranquilo, sem pensar na correria que vai ser o seu dia. Poder almoçar com calma é digno e merecedor. Mais do que isso, é necessário. Ai, Glaucia, mas assim você tá desanimando quem quer fazer renda extra. Ah, meu bem, pega o seu espanador da prosperidade, espana essa Glauciane aí do seu pensamento. A renda extra, Glauciane, é um recurso com data de início e fim. Ela se faz necessária para conseguir tirar você daquele buraco, mas é por um tempo, por um período, e é uma ferramenta que vai ficar gasta com o tempo. Você faz ela por um determinado tempo, e se você for bem, se você gostar, se você entender que aquilo é uma coisa que você realmente gostaria de fazer e ela já estiver até conseguindo suprir aí o seu ganho do salário do CLT, talvez ela pode até se tornar a sua principal fonte de renda. O que você não deve fazer é deixar se acabar em 2 empregos sem um propósito, sem um planejamento de vida. Tem renda extra que a pessoa começa a fazer e se torna até terapêutica. Por exemplo, a pessoa passa o dia todo sentada no escritório, olhando ali para um computador com papel, fica com dor nas costas. Talvez uma renda extra que te faça movimentar, tipo passear com os cachorros ou fazer algum tipo de artesanato. Pode, além de ser benéfico, aliviar essa tensão do dia a dia e trazer benefícios aí para o seu bolso. Ou se você trabalha no emprego braçal, que exige muito atendimento, conversas com o público, fazer outra renda extra onde você precise conversar com mais pessoas, pode acabar te esgotando aí, a não ser se você gostar muito dessa atuação onde você está.
Mas aí talvez você fazer um bico com edição de texto, de fotos, gerenciar redes, às vezes no silêncio à noite, pode ser melhor para você, pode ser até mais produtivo. E eu sei, milionária, que assim como muitas milionárias aí do nosso país, tem mili, tem mulher, tem milionário, que a gente não tem a oportunidade de escolher. Às vezes é aquilo que tem pra gente e a gente tem que ir, colocar mesmo a cara a tapa e tentar por um tempo. Mas se você tiver a oportunidade de conseguir escolher, o ideal é que a renda extra gaste uma energia diferente do seu trabalho atual, daquilo que você já gasta no seu emprego de 8, 12 horas. Se as duas atividades que você for exercer exigirem o mesmo de você, o curto-circuito mental vem muito mais rápido. E muitas vezes a gente passa por uma fase de uma que eu acho as mais difíceis, que é de que quando a gente quer ganhar mais, a gente também precisa aprender a dizer não. Quando a renda extra começa a dar certo, Mili, é comum surgirem novos clientes, mais oportunidades, começa a ter procura maior e a tendência natural é aceitar tudo. Afinal, dinheiro a mais é sempre bom. E ser procurada, reconhecida pelo trabalho que você oferece, é muito gratificante. Para mim, isso chega a valer até mais do que o próprio dinheiro. E é aí que você tem que lembrar, milionária, aceitar um novo projeto sem ter tempo significa dizer não para a sua saúde. Por isso, aprenda a colocar preço no seu tempo. Se a demanda aumentou, suba o seu valor, ao invés de ter que trabalhar mais horas. Além disso, tenha uma estratégia de saída, um objetivo claro. É muito importante você dar propósito e traçar metas para essa renda extra. Sempre tem que pensar, eu vou precisar fazer uma renda extra. Para quê? Para pagar uma dívida específica? É para montar a minha reserva de emergência? É para mim conseguir fazer aquela viagem. Chegando nesse objetivo, alcançando essa meta, você precisa recalcular a sua rota. A renda extra ela não deve virar uma prisão perpétua. Ela deve ser usada como uma ferramenta temporária para te alavancar financeiramente, para te dar aquele impulso na subida. O trabalho, Mili, ele deve ser meio de vida, meio de melhorias. Ninguém trabalha para ter uma vida pior. A gente trabalha para ter uma vida melhor, para proporcionar mais conforto, para ter segurança, para poder dar para os nossos filhos condições melhores, oportunidades que nós não tivemos. Então, o trabalho ele tem que ser para você um meio e não um fim. Ah, vou terminar minha vida, o fim da minha vida vai se acabar nesse trabalho. Não, de nada adianta uma conta bancária cheia e uma vida completamente vazia de paz, de saúde, de felicidade. Busque, milionária, a sua independência financeira. Trabalhe pelos seus sonhos, mas lembre-se de respeitar os limites do seu corpo. Colocar limites na renda extra não é preguiça, é inteligência estratégica para garantir que você esteja viva, esteja bem, para desfrutar do dinheiro que você conquistou. Agora eu quero que você me conte aqui embaixo. Você já sentiu que passou do ponto, se esgotou, tentando ganhar uma renda extra? E como que você equilibra isso hoje? Se esse vídeo talvez te trouxe uma perspectiva diferente, compartilha com alguém que está precisando desacelerar um pouquinho. Eu espero vocês para o próximo vídeo milionário, Mili. Se cuidem e foco nas finanças com saúde. Beijos milionários para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!